pessoal que ficou com dúvida nessa questão dos filhos, tá? Eu vou ajudar vocês, ó. Bom, esse casal planeja ter 3 filhos. Como é que vai ser o planejamento deles, tá? O primeiro filho ou vai começar sendo uma criança do sexo feminino ou vai ser uma criança do sexo masculino. Vai começar assim. Se o primeiro filho for do sexo feminino, quando eles forem ter o segundo filho, pode ser outra criança do sexo feminino ou uma criança do sexo masculino. Nasceu, tá? Nasceu o primeiro, feminino. O segundo pode ser feminino, pode ser masculino. O terceiro, a partir do segundo, também pode ser ou feminino ou masculino, vindo depois do feminino. E se vier depois do masculino, também pode ser feminino ou masculino. Só tem essas 2 possibilidades, tá? Agora, se a primeira criança começar sendo do sexo masculino, o segundo filho pode ser uma criança do sexo feminino ou pode ser uma criança do sexo masculino. Pronto, nasceu o segundo filho. Quando eles forem ter o terceiro filho, se o segundo for feminino, o terceiro pode ser feminino ou pode ser masculino. E se o segundo for um filho do sexo masculino, o terceiro pode ser um filho do sexo feminino ou um filho do sexo masculino. É sempre um ou outro, tá? Então, pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Isso aqui, gente, se chama árvore de possibilidades. Esta é a primeira árvore, esta é a segunda. A primeira árvore começa com uma criança do sexo feminino no primeiro filho. No segundo filho pode ser feminino ou masculino. No terceiro filho também pode ser feminino ou masculino. Mas eu tenho outra possibilidade porque eu posso ter a sequência menina, feminino, feminino e depois um dos 2, tá? Então, qual é o total de possibilidades que esse casal tem? Esse casal pode ter, olhem as sequências, tá? O total de chance que eles têm é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chances. 8 chances diferentes da sequência de filhos. A primeira sequência pode ser uma criança do sexo feminino. Vou botar aqui, ó, tá? Para vocês verem as sequências. São 8 sequências de possibilidades, tá? Vou botar aqui, 8. Então, a primeira fila de filho pode ser feminino, depois uma criança feminina, depois outra criança. Pode ser, então, 3 filhos, 3 mulheres. A segunda sequência pode ser uma criança do sexo feminino, depois outra feminino e depois, por fim, um garotão masculino, tá? Depois, pode começar com um filho feminino, aí vir para o menino, né, masculino, e depois vir para o feminino. Ou começa com o feminino, vem para o masculino e termina no masculino, tá? Depois, pode ser que o primeiro filho, então, não seja feminino, seja masculino. Então, o primeiro filho seria masculino, o segundo filho, feminino, e o terceiro filho, feminino. Ou masculino, feminino e masculino. Pode ser também masculino, masculino, feminino ou masculino, 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 tá? Então, eu tenho 8 possibilidades, ó. Esta possibilidade, esta possibilidade, esta possibilidade, esta possibilidade. Depois, esta possibilidade, esta, depois essa e depois essa, que eu já escrevi aqui para vocês, tá? Então, são 8 possibilidades de ter essas sequências aqui de filho.
Daí a pergunta, numa questão aqui, diz a seguinte, ó. Qual é a probabilidade de o casal ter filhos do sexo masculino? Onde é que nesta minha sequência de probabilidades tem criança do sexo masculino? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, né? Aqui já aparece 2 vezes, aqui pelo menos uma vez, aqui, aqui e aqui. Quantas sequências aparecem crianças do sexo masculino? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Mas a pergunta ainda é a seguinte, ó. É a probabilidade do casal ter 3 filhos do mesmo sexo. Então, 3 filhos masculinos. Tá? E aí, onde é que tem sequência que aparece 3 filhos masculinos? Ó, aqui tem feminino, 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 feminino. Aqui, ó. Aqui tem uma sequência que aparece 3 filhos do sexo masculino. Então, quantas chances o casal tem de ter uma sequência de filhos do sexo masculino? No universo de 8. Quantas chances ele tem de ter somente 3 meninos? Então, vocês vão calcular e vão me dar a probabilidade. Depois diz assim, ó. Qual é a probabilidade do casal ter 2 filhos do sexo feminino? Tá? Então, eu quero 2 filhos do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Tá? Eu quero esta sequência aqui, ó. Não precisa ser nesta ordem, mas eu quero 2 femininos e 1 masculino. Então, eu vou procurar onde é que tem 2 femininos e 1 masculino. Ó. Aqui só tem feminino. Aqui tem 2 femininos e 1 masculino. Aqui tem 2 femininos e 1 masculino. Aqui tem 2 femininos e 1 masculino. E aqui e só. Então, quantas chances ele tem, ó? Eles têm 1, 2, 3. Então, ele tem 3 possibilidades, 3 chances de ter 2 filhos do sexo feminino e 1 filho do sexo masculino. Então, é 3 a cada 8 possibilidades. Então, vocês vão montar também a fração e vão calcular a porcentagem. Tá bem? Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês a resolver essa questão aqui das árvores de possibilidade.